Um suplício, por definição, é dor ou sofrimento violento, físico, psicológico ou moral. Pode ser também grave punição corporal ordenada por sentença, tortura. As súplicas, por sua vez, podem ser definidas como pedido insistente e humilde, desesperado, oração a Deus ou a um santo para obter uma graça muito grande. A história de hoje é um caminho sinuoso entre súplicas e suplícios, uma estrada torta e desnivelada que tem a morte como destino. Um menino assassinado e vingado que se tornou santo popular. Um assassinato cruel e doloroso promovido pelo Estado, sem direito a julgamento, mas que teve um julgamento e cuja bala foi novamente um dos desfechos. Nossa história está dividida em 3 partes, que se passam em 1967, 1970 e 2009. Eu resolvi contar de trás para frente, então convido vocês a entrarem no incômodo cômodo da Sala dos Suplícios. A Sala dos Suplícios era a morada das torturas na Delegacia de Polícia em Maringá, no norte do Paraná. Era institucionalizada, apesar de não haver registros do que acontecia por lá. Ali passaram diversas pessoas durante o período da ditadura militar. O caso mais famoso foi do menino Clodimar Pedrosa Lu, que tinha apenas 15 anos quando foi detido e encaminhado até lá. O caso e o ambiente deram título ao livro do historiador Miguel Fernando, e que tomamos emprestado para nomear o 2º episódio dessa série. Miguel cordialmente conversou conosco. Eu comecei a escrever o livro no final do primeiro semestre de 2009. Já trabalhava há pouquíssimo tempo com a história de Maringá, com a pesquisa. Já existia o Maringá Histórica, salvo melhor juízo, eu já tinha um canal no YouTube, já tinha um blog e tal. E aí me deparei com esta história. Lendo conteúdos históricos, cheguei até este fato e achei que valeria a pena buscar por mais informações. Descobri que existia um livro chamado Lô, que foi escrito pelo Eliel Diniz, irmão de um dos advogados de defesa do pai do Clodimar, o Dr. Eli Pereira Diniz. Esse livro havia sido lançado em 83 ou 84. Um livro interessante, porque trazia alguns dados relevantes, mas muito superficial, né? Tinha muita coisa ali que tinha um hiato, era vago, e eu queria entender um pouquinho melhor. Então, comecei ali a trabalhar com essa pesquisa. Um passo importante para a obra de Miguel foi ter conversado com o tio e tutor de Clodimar, o seu Oésio de Araújo Pedrosa, durante o processo de confecção do livro. Além disso, o historiador mergulhou em papelada, foi atrás de fontes e documentação que dessem lastro às hipóteses que eram levantadas pelos próprios entrevistados. Um processo longo e demorado. Fui buscando matérias de jornal, fui vasculhando, fui em busca de processos, encontrei pouca coisa, um processo civil que estava de porte da família, o criminal eu não havia encontrado, fui atrás do processo no fórum, não encontraram. Cara, e aí foram muitas reviravoltas, porque quando souberam que eu estava escrevendo o livro, surgiram muitas pessoas querendo falar, muitas teorias, e aí você tem que tomar um cuidado para filtrar, né? Até para entender. Primeiro, porque o seu tempo é limitado. Quem que você vai falar, quem que você vai ouvir, quem que você vai sentir que te traz uma informação que possa ser verossímil para você buscar documentos, porque senão você fica correndo muito atrás de hipóteses infundadas. Em 2010, Miguel dava por encerrada a pesquisa e o livro estava pronto. Ele havia avançado em relação àquela primeira publicação da década de 80 de Eliel Diniz. Apesar de satisfeito, Miguel achava que poderia ter levado mais ao leitor, mas tivemos uma reviravolta que mudou substancialmente o teor do livro. Até que um belo dia, isso acontecia com uma certa recorrência, uma pessoa simplesmente me liga: olha, eu sou fulano de tal, gostaria que você viesse aqui na minha casa, quero falar sobre o caso Clodimar. E eu sempre brincava com minha esposa: tô indo ver isso, tal, se eu não aparecer de volta, você tá aqui onde que eu tô indo e tal, né? Naquela época eu não tinha um WhatsApp, você tinha celular, mas enfim, redes sociais eram muito precárias, né?
E aí cheguei na casa da pessoa, se chamava Roldão Alves de Moura, um advogado, um apartamento muito bacana na região central, mas não sei quem é a pessoa, pode ser familiar dos soldados ou algo do gênero, né? E aí ele, senta aí. Ele foi lá, pegou uma caixa e colocou na mesa, assim, muitos documentos de época que ele havia levantado. Inclusive o processo criminal, que era o que eu procurava, porque o criminal trazia umas oitivas, como é que foram as averiguações, o detalhamento dos processos que se deram de investigação e por aí vai. Em posse dos materiais, Miguel protelou o lançamento do livro e trouxe algumas novas perspectivas para a obra. Eu peguei aquele material, primeiro muito feliz, né, com uma tacada de sorte, porque pesquisa tem um pouco disso também, de você encontrar as fontes adequadas. E fui lendo e fui percebendo que eu precisava refazer o livro. Então refazer não, né? Mas reestruturar algumas partes, ampliar outras, trazer novas perspectivas e tudo mais. E aí eu trabalhei ali por volta de mais uns 6 meses, reconfigurando o livro, fazendo novas análises. Eu tinha buracos que eu não entendia e o processo me ajudava a trazer novas hipóteses e tal. O lançamento foi um sucesso. O livro foi lançado na Associação Comercial em novembro de 2010. Eu me lembro que eu dei uma entrevista para o Pinga Fogo, convidando o público. Tiveram mais de 300 pessoas no evento, uma coisa absurda. E o livro esgotou no dia, né? E aí eu fiz mais 2 edições, uma que foi lançada em 2017 em função dos 50 anos do caso. Eu tinha encontrado novos documentos, como por exemplo uma foto do Clodimar em vida. Eu queria fazer muita questão de incluir uma foto dele bem, porque a gente tem uma lembrança apenas da imagem dele completamente desfigurada, né? Eu tinha encontrado outros documentos. Depois do lançamento da primeira edição, muita gente veio me procurar dizendo situações que faziam sentido e que eu averiguei e incorporei no livro. E em 2022 lancei a terceira edição, que eu conto como que se deu o encontro com um dos soldados, né, que a gente acabou descobrindo o paradeiro dele a partir de uma pessoa que leu um dos livros, uma das edições anteriores. E deixa eu fazer um parênteses aqui. O Miguel, durante o processo de pesquisa do livro, conheceu o cineasta Eliton Oliveira. Ele fez um documentário sobre o tema e tem vários depoimentos sobre o caso. O material está disponível no YouTube. O link está na descrição desse post no nosso site. Vale a pena conferir. Agora, com a base teórica utilizada pelo Miguel bem fundamentada, retrocedemos 40 anos para 1970. Por aqui, ainda não falamos sobre o caso Clodimar Pedrosa Lô em si, mas sobre o resultado do assassinato. Lembra que eu disse lá no começo da história que esse enredo tinha vingança? É chegada essa hora. Aqui preciso situar alguns indivíduos. Um comerciante, hóspede do Palace Hotel, o gerente do estabelecimento e 3 soldados. Talvez o personagem mais importante dessa história e que muitas vezes passa no perímetro da discussão é o Antônio Forte, né? Porque surgiram muitos relatos em torno dele, algumas epifanias, algumas hipóteses, enfim, mas a construção do processo criminal nos ajuda a entender um pouco, porque o Antônio Forte ele dá um depoimento, né? Tem o registro do depoimento dele. Ele fala que da falta do dinheiro procura o gerente do hotel, o Atílio Farres. O Atílio começa a averiguar e tal, e naquela averiguação o próprio Antônio Forte tinha batido na porta ao lado do seu quarto e uma pessoa disse ter visto o Clodimar saindo do seu quarto. O que não seria nada de anormal, porque o Clodimar era um assistente de serviços gerais, poderia estar fazendo alguma limpeza, etc. E, inclusive, poderia até mesmo ter furtado, né? Porque muita gente fala, o menino não furtou. Não é esse o meu ponto na história. Ele pode ter furtado, né? E não é esta a questão. A questão é como ele foi condenado à morte. Então, esse é um ponto sobre se ele furtou ou não. Daqui a pouquinho a gente fala novamente, né? E aí o Atílio Farres chama o Clodimar até
a sala da gerência, começa a interrogá-lo ali, se roubou, não roubou, etc, etc. E aí resolve chamar a polícia, três soldados vão averiguar o caso, na verdade. Dois ficam muito conhecidos, né, que é Manuel Gerson Maio Beneval Merencio Bezerra, e aí acabam com as negativas do Clodimar levando até a delegacia, e a história é conhecida a partir disso, né? Bem, e aí das histórias que surgem em torno do Antônio Forte, que ele gostava de jogatinas, era um assíduo frequentador da zona do Baixo Meretrício de Maringá, e que supostamente ele teria perdido o dinheiro que era da Casa Zulu Brasil, da qual ele era cobrador, em uma dessas jogatinas, e teria inventado uma história e tudo mais. A bem da verdade é que nas oitivas constam que ele, sabendo que o menino estava sendo torturado durante a noite para a madrugada, ele foi até a delegacia pedir para que os soldados o libertassem. E ele teria visto o Clodimar nu, todo ensanguentado por entre uma porta, e os soldados disseram que só o fariam se alguém ficasse no lugar dele, né, dando a entender que o Antônio Forte teria que ficar no lugar dele. E a partir daquele momento o Antônio Forte desapareceu. Outra figura emblemática foi justamente o gerente do hotel. Ele toma protagonismo no embate e na vingança por Clodimar. Atílio também é uma figura importante neste contexto, porque o tio do Clodimar, o Oésio, teria dito ao Atílio que qualquer coisa que acontecesse com seu sobrinho, por ele ser tutor, ele deveria ser comunicado. E os horários de trabalho do Clodimar mudavam muito, que é natural para quem trabalha no ramo hoteleiro, né? Então, às vezes ficava até um pouco mais tarde, às vezes entrava mais cedo. E o Atílio, o gerente do hotel, teria providenciado uma espécie de um quartinho para que ele dormisse no hotel e facilitasse a dinâmica de seu trabalho. Então, o Antônio Forte é uma mola propulsora, é ali que eclode toda a situação. O Atílio não chama o tio do Clodimar, mas chama a polícia, talvez inclusive pressionado pelo cliente, né, o hóspede, o Antônio Forte. Um filho brutalmente assassinado a milhares de quilômetros de distância. O sentimento de impotência se torna sede de vingança. O pai de Clodimar, diante da impotência do sistema jurídico da época, sai do Ceará e vem a Maringá. Aqui nós temos o fim da história. A motivação eu conto para vocês já já. O pai do Clodimar, o seu Sebastião, vem do Nordeste, porque sabe de tudo que acontece, começa a buscar vingança pelos soldados, não consegue se vingar dos soldados, até que planeja uma vingança inesperada contra o gerente do Palace Hotel, a quem ele desfere vários tiros em plena Avenida Brasil em outubro de 1970. O caso Clodimar acontece em novembro de 67. Quase 3 anos depois, o pai assassina o gerente do Palace Hotel, que teria chamado a polícia e não o tio, que havia sido combinado, né? E aqui temos o já citado julgamento. O pai do Clodimar é preso, ele, portanto, é réu confesso, é preso com a arma do crime em mãos, crime premeditado, atirou pelas costas, tinha testemunhas oculares, ele se entrega, né? Ele fica preso, passa por 3 julgamentos em composição de júri popular e os 3 absolvem ele. Foram períodos de bastante tensão, né? Que a população queria essa resposta. Quando vai para o terceiro julgamento, e tem julgamentos que são cancelados no meio do caminho por conta de jurados que desistem, enfim, os advogados achavam que o caso estava perdido, ninguém queria assumir uma frente como essa. E Maringá estava formando a primeira turma da Faculdade Estadual de Direito. Então, a composição da banca de defesa do terceiro julgamento é formada por basicamente recém-formados, né, do curso de Direito, e ela vai enfrentar os seus professores que estão na acusação, né? Então isso é bastante interessante, uma leitura ainda pouco analisada.
Bom, até agora narramos para você as consequências, uma história real digna de livro e um assassinato de vingança. Vamos para a motivação. Para isso, é preciso explicar quem era o garoto Clodimar Pedrosa Lô. É uma trajetória muito brasileira, eu diria, né? Do nortista, do nordestino, uma região muito distante do centro econômico sudeste brasileiro, em busca de melhores oportunidades para suas vidas, para suas famílias e, sobretudo, fugindo das intempéries climáticas que afligem essa região. O Clodimar está inserido neste contexto, né? A gente, ele é o filho, são três irmãos, ele mais dois, né? Seu pai, Sebastião, tem a sua mãe, que tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, e a família vem para Maringá em uma primeira oportunidade na década de 1950, mas não dá certo, eles voltam para o Nordeste e depois o Clodimar, a revelia dos pais, vem para a região de Maringá sozinho para morar com um tio, o tio Oésio, que se torna o seu tutor e em busca de oportunidade para ajudar a sua família. Veja, a gente está falando de um jovem de 15 anos que faz uma viagem que leva dias e que vem para trabalhar com 15 anos, que é importante deixar claro, e sempre visando levar retorno financeiro para os seus pais. Ele mandava dinheiro para os pais. Aqui em Maringá ele trabalha de engraxate, assistente de serviços gerais, até que ele chega com uma oportunidade que ele imaginaria que mudaria a vida dele, que foi se tornar um serviços gerais do Palace Hotel. Segundo relatos e os documentos, ele era um garoto normal, né? Uma pessoa humilde, simples, não parecia que estudava na época, né? Era uma categoria, era uma condição natural daquele momento, né? Com 15 anos, está trabalhando praticamente todo dia. Enfim, ele era um jovem que buscava uma nova vida e melhorar as condições para a família, porque ele não estava preocupado só com ele, né? E é aqui que começam os suplícios. E aí o Clodimar foi preso, né? Levado até a delegacia. Na delegacia ele foi torturado por algumas horas até a morte. Nas pesquisas que nós fizemos, descobrimos que na delegacia havia um espaço institucionalizado para a tortura chamado Sala dos Suplícios, que é o título do meu livro, né? Não tem uma hipótese adequada onde ficava a Sala dos Suplícios ali dentro, até porque os documentos não indicaram adequadamente isso, né? Mas há algumas evidências que ficavam próximas às celas, que era no térreo da delegacia. Existiam celas em diversas áreas do prédio, mas haviam as celas na parte principal do pátio da delegacia, logo que traziam os malfeitores ou acusados de crimes e tal, eles ficavam numa cela primária ali, até que se avaliasse o processo e aí sim eles fossem de fato presos, né? Eles ficavam apenas apreendidos naquele momento. Então, possivelmente ficava próximo a essa região dessas celas do térreo. Era um espaço, não se tem uma metragem adequada, os documentos não apontam isso, né? Mas aonde acontecia a prática das sevícias. Imagine a cena, você está trabalhando e é acusado de roubo. É levado pela polícia, aquela que foi instituída para te proteger. É submetido a todo tipo de agressão e tortura. Tenta visualizar o absurdo, uma criança que já se privou da infância para ajudar a família a ter uma vida melhor, agora amordaçada pelas mãos firmes da maldade. Quando falamos da ditadura militar e das torturas, nos vem à mente presos políticos que seriam interrogados com o rigor da barbaridade pelo pretexto de impedir ações criminosas. Aqui temos o assassinato duplo da inocência, a da falta de culpa e a da juventude. E a tortura dos algozes era atroz.
Ele teria sido torturado ali 2 horas e meia, quase 3 horas, algo próximo a isso, tá? E ali, segundo os documentos da polícia e também o laudo o atestado de óbito, onde se descreve, a partir do exame cadavérico, a situação em que o corpo se encontrava, algumas hipóteses, né? Então, Pimentinha, que era uma estrutura onde a pessoa sentava, fios desencapados eram conectados a uma bateria e a outra ponta as outras pontas dos fios estavam ligadas à fonte, aos órgãos genitais, pau de arara, espancamento, alicates nas unhas, agulhas embaixo das unhas nos órgãos genitais, também orifícios no ânus do Clodimar, enfim, as práticas mais diversas. E durante esse desespero, o Clodimar teria confessado 3 possibilidades de lugares onde ele teria escondido o dinheiro, na claraboia do hotel e tal. Ele vai dando essas possibilidades e os soldados vão em busca e depois voltam cada vez mais raivosos, né, por não encontrar. A hipótese que a gente chega é que, primeiro, ali possivelmente se concretize que ele não furtou o dinheiro. Porque numa situação extrema como aquela, a chance dele ter confessado e devolvido o dinheiro seria grande, imagino eu, né? Até por condições similares que nós temos na nossa história. E o fato dele indicar 3 lugares distintos mostra que ele buscava espaços para respirar entre as pancadarias que ele estava levando, né? A comoção foi geral e mobilizou não só a cidade, mas também a força política do Estado. Se você se perguntou por que o seu Sebastião, pai do Clodimar, não conseguiu sua vingança contra os policiais, aqui está a sua resposta. A repercussão foi algo que eu acredito que na história de Maringá não haja nada similar, né? Nós tivemos outras revoltas populares de situações muito parecidas, mas nada que talvez se assemelhe ao que aconteceu, né? A comunidade se reuniu, o corpo do Clodimar foi levado para Curitiba, para o secretário de Segurança, o Sidney Munhoz Melo, ver como que a polícia tratava a população no interior do estado. A ideia era que o governador Paulo Pimentel visse, mas ele não estava em agenda externa e tudo mais. E a partir daquele momento, o governador, tomando ciência do que aconteceu, ele determina uma operação, a gente pode chamar de cinematográfica, onde o capitão Gastão Richter vai em busca dos soldados. E num período entre fins de 67 e metade de 1968, portanto 6 meses, vamos lá, ele encontra os soldados no interior de Imperatriz, no Maranhão. Então, imagine o investimento para que desse uma resposta à população. Esses soldados são trazidos a Curitiba, eles negam, eles vêm a Maringá, negam também na primeira audiência e obtêm habeas corpus e desaparecem em definitivo. Em 2023, um advogado de Maringá tenta reabrir o caso para, ao menos, indenizar a parte da família que continua viva. Não se sabe do paradeiro de alguns dos soldados e nem de Antônio Forte. E é nessa ponta solta, perdida no emaranhado de infâmias e inconsistências, vestida nas súplicas e suplícios, que encerramos o episódio de hoje. Esse episódio teve roteiro e apresentação desse que vos fala, Victor Faria. Agradecimentos especiais ao historiador Miguel Fernando. Usamos também como referência para esse episódio o documentário 23 de novembro de 1967, Documentos do caso Clodimar Pedrosa Lô, de Eliton Oliveira. A edição é da Insérie Podcasts, a gestão de tecnologia da informação é de Fernando Ferreira e Douglas Costa. As trilhas desse podcast são autoria de Jimena Contreras, Quincas Moreira, Mini Vandals e Nathan Moore. Sugira uma história pra gente no contato disponível no nosso site, inserie.com.br. Nos siga nas redes sociais, @InsériePodcast no Instagram.
Ouça nossas playlists nas principais plataformas de música e podcast. Você já ouviu o primeiro episódio da série Faroeste Moderno? Se não, corre lá e ouça, tá imperdível. Na semana que vem você ouve a história do serial killer Ronês Fon Firmino Gomes, no episódio O Maníaco da Torre, o último da série Ponta Solta. Até lá!